só agravou mais ainda a minha situação, porque além de ter uma ferida que vinha de uma questão de humilhação, ainda era uma ferida que vinha de uma questão de humilhação sexual também, né? Quanto mais a gente se coloca em situações de humilhação masoquista, onde a gente se machuca, mais ganho de peso a gente vai ter. É muito fácil quem tem essa ferida da humilhação ser vítima de um narcisista, porque a pessoa que tem essa ferida, ela acaba se doando demais, ela fica se colocando as outras pessoas no lugar dela, se culpa demais, né? Se culpa por estar trabalhando demais. Mas aí quando diminui o trabalho também se culpa por já não estar mais trabalhando tanto igual antes, sabe? Tudo é motivo pra gente se automutilar, automachucar, enfim. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ferida da humilhação. Eu quero ver se eu consigo passar um pouquinho sobre cada ferida. Só que é um pouco difícil falar sobre aquelas que eu não vejo tantas características em mim. Mas eu quero falar um pouquinho de cada uma, sim, tá, gente? A ferida da humilhação é a que eu mais tenho características dela. É uma ferida que estava bem inflamada. Ai, gente, eu já disparo a falar e nem me apresento, como sempre, né? Ai, ai. Então, eu sou a Aline, né? Esse canal a gente fala muito sobre questões da espiritualidade. Hoje eu acabo recebendo muitas informações deles e eles vão me orientando aqui no canal, nos conteúdos. E as informações que eu passo também para vocês, os vídeos que são feitos, também são com base nas experiências que eu tive na minha vida, com cada uma dessas situações, né, que tem vídeo aqui no canal. Então, eu costumo trazer o conteúdo mais com esse foco, porque assim, tá, tem muito vídeo na internet falando sobre a ferida da humilhação, por exemplo, mas como que eu consigo ver isso na minha vida, sabe? Características, exemplos. Então, esse vídeo é sobre isso, sabe? Eu vou trazer alguns exemplos para mostrar para vocês. No canal tem muito conteúdo já falando minha história, tem os vídeos do Despertar Espiritual. Nesse vídeo do Despertar Espiritual eu tô contando como que tudo isso começou na minha vida, como que foi aparecendo, né, essas questões de mediunidade e tudo mais na minha vida. Tem outros conteúdos também, tem outras situações, tem uma playlist falando sobre a comunicação do universo, como que está sendo essa comunicação nesse momento, e essa comunicação é para chegar para todas as pessoas. Nessa playlist do canal tem, né, bastante informação sobre cada uma dessas comunicações. Enfim, tem muita coisa aqui no canal para vocês explorarem, olharem e tudo mais. Também, outro recadinho, a gente criou o grupo Filhos da Lua. Esse grupo é para comunicação, tá? Pra gente ter um bate-papo mais próximo. Já tem uma galerinha lá. E nele é feita a canalização de informações da espiritualidade. E a gente vai verificando, assim, o que está acontecendo, né? As situações, numa questão, assim, meio numa roda ali de bate-papo mesmo. A gente consegue ir vendo o que a gente pode melhorar na gente, o que a gente talvez não estava conseguindo ver antes, aí naquela conversa ali, naquela interação a gente consegue ver situações. E vem também muita comunicação da espiritualidade, tem muita informação deles sobre esse boom espiritual que está acontecendo no momento, explicando questões de origem, né, da onde que a gente veio, como começou. A gente fala um pouquinho também sobre coisas do passado, outra visão sobre questões da Bíblia. A gente fala também de coisas para o nosso autoconhecimento, informações sobre reprogramação mental, arquétipos, enfim, a gente conversa sobre muita coisa, sobre um pouquinho de cada coisa, na verdade. Não tem nenhum tipo de divisão, de preconceito, de julgamento. Todo mundo que quiser entrar nesse grupo é bem-vindo e vai ser muito bem acolhido por todos que estão lá, tá bom? Se vocês quiserem participar do grupo, eu acho que eu deixei no comecinho. Vou ver se eu consigo trazer de novo aqui nesse momento, aqui embaixo tá o grupo. E tá na descrição também. Lá na descrição tem um link para vocês entrarem, tá bom? E quem quiser fazer parte do grupo, já se sintam parte da família, sejam muito bem-vindos. Agora vamos voltar ao canal, né? Vamos voltar ao vídeo.
Vamos por partes aqui para explicar como que funciona essa questão da ferida emocional, ou da ferida emocional da humilhação. Gente, eu vou deixar também embaixo na descrição o livro, o audiobook, que tem, ele é tipo uma enciclopédia que fala sobre todas as feridas emocionais, para quem quiser ter acesso, né, conseguir identificar em si mesmo qual que é a ferida que você possa ter, como ver questões físicas, questões emocionais, como que isso pode ser resolvido. Então tudo isso, com quem, né, que foi ativada essa ferida, tudo isso tem nesse audiolivro. Eu vou deixar ali na descrição também, tá? Sobre a ferida da humilhação, ela começa como a maioria das feridas, né, na infância. Acho que todas as feridas, na verdade, né? Ali na primeira infância, né, da criança. E normalmente ela é ativada pela mãe. Eu vou passar resumo, tá? Porque a maioria dessas informações tem no livro. E já deve ter muito conteúdo na internet explicando. Eu vou mais trazer exemplos mesmo, tá? E normalmente ela é ativada com a mãe, né? Mas pode acontecer do pai também ativar essa ferida na gente quando ele pega esse trabalho que normalmente a mãe que faz, né? Que foi no meu caso. Por exemplo, às vezes a criança, quando ela é pequenininha, né, aí ela faz alguma arte, né, sei lá, pega cocô, come, ou brinca com cocô. Aí a mãe chega e fala, nossa, que porquinho você tá comendo cocô, ou ai, que feio, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, essas coisas, sabe? Ou então a criança, quando ela descobre a sua sexualidade, aí a mãe pega ali no momento, vê a criança fazendo aquilo, ah, você não pode mexer aí, você não pode, né, mexer no local que é para fazer pipi, né? Essas coisas. Então, e aí isso já pode ativar na criança. No meu caso, foi assim, nessa vida, né? Porque eu descobri que essa ferida, ela também pode vir de outras vidas, de outras situações ocorridas em outras vidas. E no meu caso, num primeiro momento, eu descobri que ela tinha sido ativada por conta do meu pai. Ele me chamou a atenção na época que eu era uma criança, não me lembro muito bem a situação, mas eu acho que a gente estava no meio de grupo de amigos tal, e eu estava enfiando o dedo no nariz, eu acho que era alguma situação assim. É uma lembrança bem viva na minha mente, eu acho que eu deveria ter uns 2, 3 anos, mas eu lembro bem, e eu acredito que foi nesse momento que ela foi ativada, num primeiro momento, né, nessa vida. E ele me deu uma bronca ali na frente de todo mundo, eu me senti muito mal, comecei a chorar e tudo mais. Aí vocês falam, nossa, mas como é que você lembra de coisa de 2, 3 anos? Então, gente, eu lembro de coisa até um pouco antes de 2 anos. Não me perguntem como, mas eu lembro, minha mãe já confirmou. E aí, comigo foi assim, sabe? Ela foi ativada nessa época da infância. Só que ela essa ferida ela é agravada conforme o tempo vai passando, né? Se a gente não trata, vai acontecendo mais situações onde a gente vai sendo colocados em situações de humilhação. Por que se fala ferida da humilhação? É porque ela normalmente ela expõe a gente a uma situação no meio de outras pessoas, né? Onde a gente se sente humilhada ou apontada, enfim. E quando a gente não cuida dessa ferida, ela vai cada vez mais aumentando e cada vez mais expondo a gente em outras situações de humilhação. Toda ferida ela tem uma máscara, né? E a ferida da humilhação, a máscara dela é a máscara do masoquista. Então a pessoa ela vai se colocar cada vez mais em situações que machuca ela, de forma inconsciente muitas vezes, para poder agravar mais ainda essa ferida, que era o que acontecia comigo. Por exemplo, no meu caso, ela foi ativada quando eu era bem pequena, e aos 9 anos eu sofri um abuso, né? Hoje eu consigo falar disso sem problema, claro que ficou um bom tempo isso escondido, era algo que não era dito. Meu pai acabou falecendo e nem sabia disso, era algo assim escondido a 7 chaves na família, mas aconteceu, né? E isso só agravou mais ainda a minha situação, porque além de ter uma ferida que vinha de uma questão de humilhação, ainda era uma ferida que vinha de uma questão de humilhação sexual também, né? Então, só foi agravando mais esse problema. E por conta disso, aí vem os sintomas físicos, né? A gente começa a modificar o nosso corpo. No meu caso, eu comecei a ganhar peso. Às vezes, a mulher mesmo, a menina, quando ela sofre alguma situação de abuso,
ou alguma questão que tem a ver com o lado sexual, ela vai ter muito ganho de peso na região do baixo ventre, da barriga, enfim, mais próximos da genitália, por conta disso, para tentar esconder a visão das pessoas, desse corpo dessa pessoa em si, né? Porque ela não quer ser vista, ela por conta dessa ferida, ela fica meio que se escondendo das pessoas. E quanto mais a gente se coloca em situações... Veio um carro de som. Quanto mais a gente se coloca em situações de humilhação, masoquista, onde a gente se machuca, mais ganho de peso a gente vai ter. É o que aconteceu comigo. Eu vou ver se eu consigo encontrar a foto de como eu era. Se eu encontrar, eu coloco aqui em algum lugar, tá, gente? Mas tem no primeiro vídeo do Despertar Espiritual também, para vocês terem uma ideia de como eu era, né, na época que essa ferida ainda estava ativa, e a diferença de hoje, né, que eu tô conseguindo trabalhar. As feridas emocionais, às vezes, elas demoram bastante pra gente trabalhar, não é uma coisa rápida, afinal é uma ferida, né? Às vezes a gente até pensa que ela já tá solucionada dentro da gente, aí vai descobrir que não tá tão bem solucionada assim, ainda tem coisas ali dentro, né, machucando, enfim. Mas tudo isso pode ser resolvido, sabe, gente? Tem como a gente trabalhar tudo isso em nós. Então, aí nos sintomas emocionais vem essa máscara, né, do masoquista, onde a gente se coloca em situações que nos machucam, que nos ferem mesmo, porque a gente é uma forma meio que inconsciente da gente levar a culpa, né, se culpar pela situação ali da onde veio essa ferida da humilhação, né. E aí é nesse momento que a gente acaba se colocando em situações, atraímos relacionamentos ruins que vão fazer mal pra gente. É muito fácil quem tem essa ferida da humilhação ser vítima de um narcisista, porque a pessoa que tem essa ferida, ela acaba se doando demais, ela fica se colocando as outras pessoas no lugar dela. Então é comum até a pessoa que tem essa ferida fazer coisas para as outras pessoas, porém para ela mesma, se for fazer aquela mesma coisa para ela deixa para lá, vai empurrando com a barriga e não faz. Sempre prioriza as outras pessoas e, né, narcisista ama isso, ser priorizado, né, ser colocado como rei. E só que assim, isso vai matando a pessoa por dentro, sabe, quem tá com essa ferida ativa, vai machucando cada vez mais. Então, para você ter uma ideia, muitas vezes a pessoa, ela se coloca numa situação assim tão complicada que ela prefere assistir um programa de TV sentado, porque ela acha que se ela... Ou sentada, prefere assistir um programa de TV em pé, do lado ali, porque se ela sentar para poder assistir esse programa, ela vai estar errada, ela vai estar fazendo alguma coisa errada. Olha só aqui como é que é essa ferida, né? Eu já até falei sobre isso aqui no canal, em algum dos outros vídeos, mas o meu exemplo, num final de semana, né, eu acordava, na época eu era casada ainda, né, aí eu arrumava a comida dos animais, arrumava a comida e entregava na cama pro meu ex-marido, né, o lanche ali e tal, e só por último que eu ia pensar em comer algo, né, pra vocês verem o tanto que é errado. Total falta de amor próprio, né, e total ferida também acionada, porque eu me metia em situações onde cada vez mais eu tinha mais trabalho, mais coisas para fazer, e sem auxílio de ninguém, e só eu ali fazendo tudo, me matando aos pouquinhos para poder fazer aquilo tudo, né, na minha vida. Só que assim, gente, é bom ter um pouco de cuidado para não confundir a ferida da humilhação com a ferida da injustiça. Porque quem tem a ferida da injustiça costuma ser pessoas muito rígidas, né, com elas mesmas e com as outras pessoas. Por conta disso, elas não se deixam sentir prazeres, digamos, né. Só que isso é a ferida da injustiça. O masoquista, ele não se deixa sentir prazer porque ele não se acha digno de receber esse tipo de prazer, entende? Porque tá errado, né? Dependendo, então, da forma que essa ferida foi ativada, ainda é mais errado ainda na cabeça dele, né? Então, muitas vezes, a pessoa que tá com essa ferida ativa, ela vai se anular para poder... priorizar o outro, né? Ela vai se magoar para não magoar ninguém. Ela fica com um pensamento muito grande nos outros, né? E ela mesma, ela se deixa, ela vai ficando em segundo plano, enfim. Existem situações onde de forma inconsciente essa pessoa se expõe, né? Então,
Isso eu via muito comigo, gente. Ah, vai comer um lanche na rua e se suja, se lambreca, acontece alguma coisa. E aí você se vê ali, nossa, que porca que eu sou, que eu não consigo ficar, né, acabo me sujando na hora de comer alguma coisa. Ou se mete em alguma confusão, se machuca, né, para poder chamar, não é nem para poder chamar atenção, mas de forma inconsciente chama as outras pessoas e se sente envergonhada de ter passado por aquela situação. Então, se é uma pessoa que sofreu algum abuso sexual, alguma situação do tipo, vai se sentir culpada. Quer dizer, a grande maioria das pessoas que sofrem abuso acabam se sentindo culpada também, né? E é muito errado isso. Mas na ferida da humilhação, sem querer, as pessoas que têm essa ferida, elas atraem esse tipo de olhar, sabe? Então acaba sendo mais sugestivo esse tipo de pessoas se aproximar, né, dessas pessoas que têm essa ferida. Quando a gente está com essa ferida ativada, a gente se sente menor, se vê menor do que as outras pessoas, a gente se culpa demais, né, se culpa por estar trabalhando demais, mas aí quando diminui o trabalho também se culpa por já não estar mais trabalhando tanto igual antes, sabe? Tudo é motivo para a gente se automutilar, automachucar, enfim. Então não consegue se ver livre, né? A pessoa que tem essa ferida, ela não se liberta, ela mesma não se liberta, né? E ela não se permite sentir os prazeres da vida, né? A minha ferida, ela veio também de outra vida, porque eu descobri há um tempo atrás que eu tinha um espírito obsessor, né? Uma influência obsessora que vinha de outras vidas, e era uma influência que pegava mais pelo meu lado, a parte sexual, né, meu chakra sexual, e por isso também se ativava situações na vida de agora, em outras vidas também, onde eu era vítima de alguma forma desse tipo de abuso, e isso só ia agravando minha ferida vida após vida. Então, novamente, nessa vida eu fui vítima também desse tipo de situação, dessas coisas ruins, né. Como que a gente pode fazer, né, para se curar, né, dessas questões? Tem várias formas, assim, como as nossas feridas emocionais nessa vida, elas são ativadas com nossos pais. Então, primeira coisa é perdoar pai e mãe, né? Tem a oração do perdão, eu vou deixar aqui embaixo também. E tem também Ho'oponopono, meditação de cura familiar, onde é possível fazer, né, essas curas. É necessário, eu utilizei, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando pra vocês é coisas que eu fiz. Então, você utiliza as meditações, é bom fazer durante uma semana, pelo menos cada uma delas. Oração, né, de cura, né, para perdão de pai e mãe, elas é feita por 90 dias. Um dia para pai, outro dia para mãe. Vou deixar aqui também. Na verdade, eu vou deixar um dos vídeos da Cristina Caro, que ela fala sobre essa oração, e lá tem o site. Porque eu não posso indicar site aqui na descrição, tá bom? Outra coisa que é bom a gente fazer é trabalhar o nosso sagrado feminino, também auxilia, tá? Nessa questão dessa ferida, ela é ativada normalmente mais pela mãe, mas o nosso pai também pode ativar, mas eu já notei um certo padrão, que tem a ver sim com o sagrado feminino. Tanto que eu vejo hoje que meu pai ativou essa ferida em mim, mas ele também era vítima dessa ferida, então ele também tinha essa ferida ativada. E a mãe dele também tinha, pra vocês verem o ciclo, né? Que vem de antepassado em cima de antepassado, né? Então, eles também tinham essas feridas ativadas e de um jeito ou de outro eu acabei ativando isso também, né? Então, a gente também precisa fazer essa cura dos antepassados. E outra coisa, no meu caso, eu descobri, né, esse vínculo com esse espírito obsessor que já vinha de outras vidas. Pro meu caso, eu fiz também as orações de perdão. Ela é uma oração que ela está descrita no livro do Evangelho, como é que é? Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me esquecer, esse é o nome do livro. Se eu achar ele em audiolivro, eu coloco aqui também, tá? E é um livro muito bom, e no final dele tem as orações que a gente pode fazer. E eu fiz um ciclo de 21 dias de oração em prol desse espírito, para que eu fosse liberta dele, né? Graças a Deus, a espiritualidade que me auxiliou, e estou livre dele, sabe? Eu fui liberta dele. Então, no meu caso, em particular, foi assim. Mas cada pessoa vai ter situações diferentes para poder se cuidar dessa ferida e tudo mais.
Aí depende de cada pessoa. No geral, a gente precisa verificar as questões com pai e mãe, tá? Todas as meditações eu vou colocar aqui embaixo, que eu utilizei, que eu tenho acesso, né? Theta Healing também é bom para também curar, né? Pai e mãe. A maioria das coisas que a gente tem nessa vida e nas outras também tem a ver com os nossos antepassados, né? Então, muitas vezes tem a ver com os nossos pais, sim, né? E essas é uma das táticas, né? Algumas das táticas para fazer essas curas. Mas existe mais conteúdo também na internet mostrando como fazer. A gente conversa muito também no grupo do WhatsApp, que eu falei para vocês no começo do vídeo, sobre essas feridas emocionais, tá, gente? Se vocês quiserem, pode entrar no grupo, vão ser todos muito bem-vindos. E acredito que hoje é só. Podem conversar comigo, comentem aí se vocês já sentiram essa ferida na vida de vocês, como que é isso, como que vocês acham que pode ser curado, o que vocês já fizeram para auxiliar nessas feridas. Podem passar as informações, né, para todo mundo que estiver assistindo. Se vocês gostarem do vídeo, curtam, compartilhem e tudo mais, tá bom? E vamos nos ver no próximo vídeo. Até mais!